Olá a todos, irmãos, cunhadas, sobrinhos e a todos aqueles que nos acompanham em nosso canal do YouTube, em especial que gosta de nos acompanhar quando faço vídeo sobre a maçonaria. Hoje resolvemos falar um pouco sobre a maçonaria e a sociedade. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir a todos aqueles que nos acompanham, meus irmãos, sobrinhos, cunhadas, que nos acompanham em nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição em nosso canal, fazendo comentário, deixando ali um likezinho, nos ajudando a dar continuidade ao nosso canal, fazendo aí os nossos vídeos, né? Ficaria muito grato. Também aqueles que não são irmãos, que não são maçons, que também gostarem dos nossos vídeos, que façam sua inscrição e nos ajudem. Ficaríamos muito gratos. E então, qual o papel da maçonaria na sociedade? Bom, a maçonaria, ela tem como missão fazer amigos, aperfeiçoar suas vidas, dedicar-se às boas obras, promover a verdade e reconhecer seus semelhantes como homens e irmãos. Particularmente, tenho orgulho de pertencer a esta ordem, de ser maçom, de ser um maçom construtor social. Isto porque se agrega perfeitamente e, por que não dizer adequadamente, no real significado do papel do membro da maçonaria na sociedade. E fazer parte dos membros que, admitidos na ordem, como pedreiros, utilizam suas virtudes como materiais para que sejam erguidos um edifício social com bases sólidas para o bem de todos. Esta analogia é sempre muito bem quista, porque conecta nossa origem histórica, que é a construção desde a Idade Média, com a nossa atuação moderna. Para compreender melhor, vejamos o termo, abre aspas, termo maçonaria é sociedade. Compreenda que o papel do maçom, e onde houver uma loja regular, em que seus membros sejam compromissados, sempre haverá esperança. Haja vista que todos os membros da maçonaria têm como um objetivo uma sociedade mais justa e mais perfeita, além de servir de incentivo para os irmãos, lembrando sempre de seu comprometimento de que um maçom regular será sempre sinônimo de ação efetiva nas causas do contexto em que ele está
inserido. Especialmente em nosso estado do Piauí, em que as lojas são federadas ao Grande Oriente do Brasil, possuindo lojas em quase todas as cidades do estado, nos mostra que a esperança não é utopia. A esperança não é utópica. É sim uma esperança baseada na constatação concreta dos relevantes trabalhos que a ordem maçônica de nosso estado realiza para que tenhamos um futuro melhor. Nosso papel não é somente a prática do bem de forma reduzida. É fazer o bem a todos, haja vista que o papel do maçom na sociedade é fazer aos outros aquilo que desejas que façam por você, seguindo os ditames de amor ao país, servir a Deus com referências e tratar os familiares com bravura e afeto. Ter humildade, ajudar os fracos e desvalidos e ser um protagonista de transformações, além de defensor de ideias e de ser um incansável programador de virtudes. O trabalho da maçonaria como instituição é ser divulgadora de uma educação acessível e de caráter laico em todo o território brasileiro, comprometida com os desdobramentos urbanos e se desdobrando através de seus membros e adeptos, que podem ser pessoas de renome social e político, ou até cidadãos de outras classes, que sejam atuantes no ambiente em que sejam inseridos como agente, preocupados com a sociedade em tentar cada vez mais melhorar e moldá-la. A maçonaria é um agrupamento que remota os tempos medievais em sua origem mística, mas como instituição dentro de uma sociedade remota da Idade Média. A sua origem dentro da sociedade brasileira teve o cerne lá na Inglaterra, no século XVIII, em círculos de corte, etc. Isto porque a maçonaria, ela se propõe a ser uma sociedade de caráter universal, preocupada com o bem-estar de seus adeptos e das pessoas em situação social fragilizada, tendo como objetivo maior o de ajudar o grande arquiteto do universo na melhoria de suas obras. E por ser maçom, homens e pedreiros livres e obreiros destas causas. A maçonaria conta hoje com milhões de membros ao redor do mundo e pode ser vista como uma organização bem-sucedida e muito bem ordenada, com ritos fixos e encontros regulares. E por que não dizer, abre aspas, o maçom
como obreiro, está presente em todos os continentes. Fecha aspas. Desde a criação de nossa cidade, de Teresina, que se fundou uma loja maçônica, e desta primeira loja vieram várias outras. Portanto, em sendo uma cidade próspera, em que sua principal riqueza era a Ceira de Carnaúba, e que em razão desta riqueza vieram-se a se alojar várias etnias, a maçonaria e seus aspectos liberais e educacionais, absolvendo essas classes, respeitando suas crenças e seus costumes sociais, os tornaram pessoas livres e de bons costumes. A sua influência, a influência da maçonaria na sociedade se deu no início de um Estado recém-tornado republicano. Foi o caso no Brasil, recém-emancipado e recém-visto como uma república. No século XIX, a maçonaria se preocupava em afastar o ensino jesuíta das cidades grandes e do interior do Brasil. Lá no caso de Pelotas, por exemplo, visto que o ensino religioso tenderia a afastar as curiosidades do espírito racional e científico. Surgiu aí então o embate na imprensa da época, no caso. E então os adeptos maçons começaram a ser vistos como não aceitos para a sociedade católica do país nesta época, em formação. Visão esta que até hoje perdura. Haja vista que ainda encontramos pessoas que dizem e diz ser a maçonaria uma seita maligna. Além do mais, muito embora seja a maçonaria uma escola de conhecimentos com histórico científico, muitos outros conhecimentos são ensinados. E, em razão disso, criou-se essa falsa ideia de que os maçons são uma seita do diabo, uma seita do Satanás, uma seita maligna. E isso começou quando os maçons, aliás, quando a maçonaria, certo? Quando dentro da maçonaria frequentava ali os cleros da Igreja Católica, num período de transição. Então, o iluminismo, em que também frequentavam os cientistas, e estes tornaram-se uma grande ameaça para a Igreja, participando estas pessoas, certo? E estes tornaram-se uma grande ameaça para a Igreja, que exigia da Igreja a expulsão desses pesquisadores que queriam desvendar a verdade sobre tudo. Por isto, esta celiam. Esses padres, esse clero da Igreja Católica que frequentou a maçonaria, foi que fez com que houvesse essa transição. Então a maçonaria, por ser fundamentada e ser fundamentar em distinguir, ela se fundamenta em distinguir cor, crença, raça, profissão ou qualquer outra diferença, não aceitava a expulsão dessas pessoas, surgindo então
uma parte da maçonaria formada por estes grupos, surgiu então os Illuminatis, no intuito de fazerem estudos científicos. Desde então, a Igreja Católica começou a promover que os Illuminatis eram vinculados a Satanás e colocavam isso assim para dentro da maçonaria, colocando assim a maçonaria neste patamar. Membros da igreja usavam esta situação como usam até hoje para alimentar ao fiel ou no fiel a ideia da existência de algo maligno, tentando assim convencer os fiéis da Igreja Católica de alguma forma e, além de convencer, dissimulá-la de estar na igreja, dissimulando aí o medo e pregando a esperança da salvação, afastando aqueles cristãos da maçonaria com essa ideia de Illuminatis. Até hoje se vê alguns padres, alguns católicos, pastores dizerem que a maçonaria é coisa do diabo, é coisa de Satanás. Erroneamente, por não conhecer a real verdade, o real significado de ser maçom e a importância que tem a maçonaria para a sociedade. Porque se estas pessoas que assim pensam soubessem e entendessem o real motivo do trabalho da maçonaria dentro da sociedade, o real motivo da transformação daqueles que ingressam nos seus quadros, que passam a fazer parte de suas colunas, eles modificam o seu pensamento de como ajudar a sociedade, de como não se afastar dela, porque na verdade somos uma grande família e assim trabalhamos para, agregados um ao outro, transformarmos a sociedade nesta grande família, para viver em paz, para viver em consonância um com o outro, para viver dentro daquilo que podemos ter, daquilo que podemos ser, dentro da liberdade da expressão, dentro da liberdade de toda forma possível e de acordo com a nossa Constituição brasileira. Para que não fique muito cansativos, vamos ficar por aqui. Nos comprometemos, meus irmãos, sempre estar postando algo que diga respeito à maçonaria e mostrando a real verdade daquilo que nós maçons nos pretendemos fazer para transformar e ajudar a nossa sociedade. Forte abraço a todos e um tríplice e fraternal abraço aos sobrinhos, cunhadas, a todos os irmãos e aqueles que não são irmãos, que também assistem nossos vídeos. Obrigado e até uma próxima oportunidade.